Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer poder trabalhar com você mais um ano. Recebo você de braços abertos para aprendermos um pouco mais de matemática. E nesse vídeo eu trago para você, dentro do tema matrizes, a aula 14 do segundo ano do ensino médio, onde eu faço uma revisão a pedido da aluna Sabriele, da turma do segundo A, turma muito bacana. Meu muito obrigado a todos vocês, alunos aí da Escola Antônio Fernandes, pelo carinho para comigo, pela consideração. Vocês são demais. E nesse vídeo eu mostro para você como fazer a composição de matrizes, encontrar o determinante de uma matriz, multiplicação de matrizes, como fazer, equação matricial, como encontrar a solução, encontrar a matriz inversa, a inversa de uma matriz, e também fazer a resolução de problemas do dia a dia envolvendo matrizes. A primeira situação aqui envolve composição de matrizes e propõe o seguinte: sendo a matriz A3 por 3 dada por AIJ igual I ao quadrado mais J, se I for menor que J, e I menos J ao quadrado, se I for maior ou igual a J, pede-se o seguinte: primeiro encontre o determinante da matriz. Mas para você encontrar o determinante, primeiro você tem que compor a matriz. De qual matriz você vai encontrar o determinante? Da matriz A. Para se compor uma matriz, a gente tem que ter consciência do seguinte: essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas, então A11, A12, A13, nunca A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Qual é o significado desses númerozinhos? I e J. O primeiro númerozinho é I, significa em qual linha esse elemento está. Por exemplo, todos esses elementos aqui estão na linha 1. A1, linha 1, o I igual a 1. O I é o primeiro aqui, o J o segundo. A2, linha 2, I igual a 2. Veja que aqui em azul só tem 2. A3, linha 3, o I vale 3. Olha, 3, 3, 3. Já esse verdinho aí expressa a coluna. O segundo númerozinho a gente chama de J. Aqui no caso o J é 1 porque está na coluna 1. Aqui no caso o J é 2 porque está na coluna 2. Aqui no caso é J3 porque está na coluna 3. Então o primeiro númerozinho se refere ao I, que é a linha. O segundo númerozinho se refere a J, que é coluna, certinho? Sabendo disso, a gente vai compor a matriz seguindo essas exigências. Nos casos em que o I for menor que o J, onde o I é menor que o J aqui? Aqui não é porque é igual, aqui é. Então eu vou fazer o que? Onde o I for menor que o J, pegar I ao quadrado, ou seja, o primeiro ao quadrado mais o J que é o segundo. Então o primeiro ao quadrado mais o J que é o segundo. Aqui também o I é menor que o J, então o primeiro ao quadrado mais o J que é o segundo. Aqui também o primeiro é menor que o segundo, o I é menor que o J. Então eu pego o I ao quadrado, que é o primeiro aqui, 2 ao quadrado, mais o J que é o segundo, que é 3. Tem mais algum que o I é menor que o J? Não tem. Então agora eu já vou seguir a nova regra, que é onde o I for maior ou igual a J, eu tenho que fazer I menos J ao quadrado, ou seja, o primeiro menos o segundo ao quadrado. Aqui o I é igual ao J, então faço o primeiro, que é o I, que é 1, menos o segundo ao quadrado. Aqui também o I é maior que o J, serve na nossa regra. Então o primeiro é maior que o segundo, você faz o primeiro menos o segundo ao quadrado, o I menos o J ao quadrado. Esse o I é igual ao J, então tem o igual que está valendo. Então vai ser o primeiro menos o segundo ao quadrado. O I, que é 2, menos o J ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Também aqui o I é maior que o J, o primeiro maior que o segundo, você faz o I, que é o primeiro, menos o segundo ao quadrado. Da mesma forma que é o I, que é o 3, menos o 2, que é o J ao quadrado. O I igual ao J, encaixa aqui. Então é o primeiro, que é 3, menos o segundo ao quadrado. Agora só conta. Aqui vai ser 1 menos 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Aqui vai ser 1 mais 2, porque 1 ao quadrado é 1. 1 mais 3. Aqui 2 menos 1. 2 menos 4. 4 mais 3. 3 menos 1, porque 1 ao quadrado é 1. 3 menos 4, porque 2 ao quadrado é 4. E 3 menos 9. Fazendo as continhas aí, o A e J vai ser 1 menos 1, 0. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 menos 1, 1.
2 menos 4, menos 2. 4 mais 3, 7. 3 menos 1, 2. 3 menos 4, menos 1. E 3 menos 9, menos 6. E para encontrar esse determinante, a gente vai utilizar a fórmula de Sarri, a regra de Sarri. A regra de Sarri consiste no seguinte: ou você repete essas duas colunas aqui, passa as diagonais principais, ou então tem um macetinho que diz, quem está em cima desce, aí você desce com esses dois, olha, e quem está embaixo sobe. Esse aqui sobe, esse aqui e esse aqui sobe, ó. Aí é só passar as diagonais, todas elas vão ter 3 elementos, 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42, 0 vezes qualquer coisa é nada, né? 1 vezes menos 1 vezes 4 é menos 4. O importante é lembrar que há diagonais principais, que são as que descem, menos diagonais secundárias, que são as que sobem. Até coloquei aqui um mais de vermelho. Por quê? Porque na regra do jogo já tem um menos. Aqui apareceu outro menos, menos por menos vira mais. O mesmo eu digo aqui, ó, coloquei um mais em vermelho, porque na regra do jogo é diagonais principais menos diagonais secundárias, como já tem um menos aqui vira mais. E por último, 0 vezes qualquer coisa é nada. E para encontrar o determinante, você pega esses valores todos aí e soma. 18 com 42 dá 60, com 16, 76. Tira 4, o determinante vai ser 72. Então achei o determinante dessa matriz. Depois, lá no final do vídeo, eu vou mostrar para você para que isso serve, né? A gente faz isso tudo, mas serve para quê? No final do vídeo eu vou te mostrar. A próxima proposta é encontrar a matriz A, que já está pronta aqui, ao quadrado. O que é a matriz A ao quadrado? Essa matriz A vezes ela mesma. Qualquer coisa ao quadrado é essa coisa vezes ela mesma. Então, vou repetir essa matriz tal qual ela está e fazer a multiplicação. Como que se multiplica duas matrizes? Você pega a linha da primeira vezes a coluna da segunda. A linha da primeira vezes a coluna da segunda. Cada elemento multiplicado pelo seu correspondente. Olha, o primeiro daqui vezes o primeiro daqui, que dá 0. O segundo daqui vezes o segundo daqui, que dá 3. E o último daqui vezes o último daqui, que dá 8. Agora, você multiplica pela segunda coluna e põe o segundo elemento aqui da primeira linha. Todos que vierem da multiplicação dessa linha vão estar na primeira linha, porque essa é a primeira linha. Foi na segunda coluna? Vai o segundo elemento. 0 vezes 3, 0. O do meio pelo do meio, menos 6. O terceiro pelo terceiro, menos 4. Agora eu multiplico pela última coluna e coloco aqui o último elemento. O primeiro pelo primeiro dá 0. O segundo pelo segundo dá 21. O terceiro pelo terceiro dá menos 24. Agora eu vou descer aqui essa linha para a segunda e vou pôr os resultados na segunda linha. 1 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 1, menos 2. O terceiro pelo terceiro dá 14. Agora pela segunda coluna para pôr o segundo elemento. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes menos 2, 4. 7 vezes menos 1, menos 7. Pela última coluna, 1 vezes 4, 4. Menos 2 vezes 7, menos 14. E 7 vezes 6 negativo, menos 42. Agora, vou multiplicar a última linha aqui para colocar os elementos na última linha do resultado. O primeiro pelo primeiro dá 0. O segundo pelo segundo dá menos 1. O terceiro pelo terceiro dá menos 12. Na coluna do meio, para colocar o elemento do meio. 2 vezes 3 dá 6. O segundo pelo segundo dá 2 positivo. Menos por menos dá mais. Menos 6 vezes menos 1. Mais 6. Agora pela última coluna, para colocar o último elemento. 2 vezes 4, que é o primeiro, que dá 8. Menos 1 vezes 7, que é o do meio, pelo do meio, dá menos 7. Menos 6 por menos 6, que é o último, pelo último, dá 36. E agora é só conta. 3 com 8, 11. Menos 6 com menos 4, menos 10. 21. Tira 24, fica devendo 3. Menos 3, né? 14 tira 2, fica 12. 3 e 4, 7, menos 7, 0. 4 tira 14, fica devendo 10, com mais uma dívida de 42, uma dívida de 52, né? Aqui 42 com 14, 56, paga 4, fica devendo 52. Menos 1 com menos 12, menos 13. 6 e 2, 8 e 6, 14. 8 tira 7, fica 1 com 36, 37. Está aqui a matriz que é A ao quadrado. A vezes ele mesmo, ok? Agora vamos fazer a matriz transposta, vamos fazer a transposição
da matriz. Quando a gente fala de transposição, vem à mente logo a transposição do Rio São Francisco. O que é que houve? O rio ia numa direção e parte dele foi desviado para outra direção para levar água para o Nordeste, não é isso? Então, a transposição é a mudança de direção. O que é linha vira coluna. Então, isso que era a primeira linha passa a ser a primeira coluna da matriz transposta. Isso que era a segunda linha da matriz A passa a ser a segunda coluna da matriz transposta. Isso que era a terceira linha da matriz A passa a ser a terceira linha da transposta de A. Legal? Transpusemos as linhas que viraram colunas. Certinho? E a próxima proposta aqui, a letra C, é da multiplicação de matriz, mas agora da multiplicação de um elemento pela matriz A. Como que você faz? Simples, simples, simples. Basta multiplicar o 5 por cada elemento, sem mais. Aqui no caso, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 2, menos 10. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes menos 6, menos 30. Simples assim. Agora a gente vai para a regra de Sarri. A condição para que o determinante da matriz 3 por 3 aqui seja diferente de zero é qual? Então, primeiro, como que se caça um determinante pela regra de Sarri? Você já deve ter visto anteriormente numa 3 por 3 aí que a gente pega a matriz e ou você aumenta as duas colunas ou você desce com os de cima e sobe com os de baixo. Nós vamos subir com esse 1 e com esse x e vamos descer com esse x e com esse 1. E aí a gente faz diagonais principais, que são as que descem, ó, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, x vezes x vezes x, que dá x ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, 1 vezes 1 vezes x, que dá menos x, olha o menos de vermelho aí, porque a gente na regra de Sarri faz diagonais principais, menos diagonais secundárias, por isso que está o menos aqui. Menos x de novo e menos x de novo. Inverti tudo, menoszinho está em vermelho para chamar a atenção. Olha, nas diagonais secundárias, as que sobem, tem que inverter o sinal. Agora, é preciso que o determinante seja diferente de zero. Mas vou pegar isso aqui, liquidar a fatura aqui, vai ficar x ao cubo, 1, 2, 3, menos 3x, 1, 2, mais 2, e precisa ser diferente de zero. Então vou até passar esse 2 para depois do sinal aí de desigual, né? Não é o sinal de igual, o sinal de desigual. Agora tem duas formas de resolver essa equação. Ou você poderia fazer o rebaixamento dela, que eu creio que talvez a maioria dos alunos do ensino médio ainda não tenha visto, ou então você pode ir por dedução. Por exemplo, aqui nós temos 1, menos 1, 2, menos 2. Vamos fazer um teste aqui. Se o x valesse 1, eu viria aqui no lugar do x, colocaria 1, o determinante ficaria o quê? 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, tá vendo? Só tirei o x, coloquei 1. Então esse determinante ficaria 1, menos 3, porque 1 ao cubo é 1 mesmo. Esse determinante ficaria menos 2 igual a menos 2, 1 menos 3 é menos 2, passo o menos 2 para o segundo membro, ele vai positivo. Menos 2 mais 2, 0. O determinante ficaria 0, mas disse que ele tem que ser diferente de 0, então ele não pode valer 1. Ele tem que ser diferente de 1, porque se ele valer 1, o determinante dá 0. E eu vou passar também por outro caminho, eu vou colocar em evidência o x, porque tem aqui, então aqui vai ficar x ao cubo por x, x ao quadrado. Aqui menos 3x por x, menos 3. E isso tem que ser diferente de menos 2. Então, eu já vou deduzir que o x aqui, se der menos 2, não pode. Por que não pode? Olha, você vem no lugar do x e coloca o menos 2. Aqui menos 2. Aqui eu nem coloquei menos 2, porque menos 2 ao quadrado ou 2 ao quadrado dá a mesma coisa. Agora, 2 ao quadrado dá 4, ou menos 2 ao quadrado aqui também daria 4, né? Só mantive o resto. Se eu pegar aqui, ó,
4 menos 3 dá 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, passando para depois da igualdade ele vai positivo, e menos 2 mais 2 dá 0, mas diz que não pode ser 0, então o x ele não pode ser menos 2, ele tem que ser diferente de menos 2, porque se ele for menos 2 dá 0, e diz que essa matriz tem que ter um determinante diferente de 0. Então, para que o determinante seja diferente de 0, existem infinitas possibilidades. Porém, o x nunca pode ser 1, porque se for 1 dá 0, e o x não pode ser menos 2, porque se for menos 2 dá 0 também. Então a alternativa correta é que o x seja diferente de 1 e diferente de menos 2. Alternativa correta, letra D de Deus. Agora vamos a mais uma questão aqui, já dentro do tema equação matricial. Veja que é uma equação com matrizes. Aqui uma matriz 2 por 2, aqui outra 2 por 2 e multiplicadas resultam nessa matriz. E pede o valor de x vezes y vezes z. Multiplicação de matriz, como você já viu, é só pegar a linha da primeira pela coluna da segunda. Então 2 vezes 1, 2, 1 vezes 4, 4, né? E 2 mais 4 tem que dar 6, e já deu aqui. Isso aqui já serviu para provar que funciona. Se funciona para esse primeiro caso, funciona para os demais casos onde tem x e y e z, né? Então vou pegar agora a primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes 2, que é 4, e 1 vezes 0, que é 0, 4 mais 0, tem que dar o segundo elemento aqui, que é 2y. Se 2y dá 4, cada y vale 2. Já achei o valor de y. Olha, pega a primeira linha pela segunda coluna e dá o segundo elemento aqui da linha. Tudo que resultar da multiplicação da primeira linha, você tem que estar pensando aqui no resultado com primeira linha. Primeira linha por segunda coluna, dá o segundo elemento da primeira linha aqui. Achei o valor de y. Agora eu vou pegar a segunda linha, vou multiplicar pela primeira coluna. E aí é referente a esse primeiro elemento aqui, olha. A linha de baixo, o elemento de baixo. Primeira coluna, primeira coluna. Agora, x vezes 1 vai dar x mesmo. 3 vezes o 4, 12. E isso tem que dar z. Então, aqui eu não consigo evoluir muito porque tem x e tem z. Vou para a segunda tentativa, que é multiplicar essa linha pela segunda coluna. Primeiro elemento por primeiro elemento, 2x, né? Vai ter que, com 3 vezes 0 é 0, vai ser 8. Se 2x é 8, cada x é 4. E aí fica mole, porque eu volto aqui e uso esse 4. 4 mais 12 dá z. Então 4 mais 12 dá quanto? Dá 16. Z vale 16. Agora ficou simples. X, y, z. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 16 aqui. 6 vezes 8, 48, eu levei 4, 8 vezes 1, 8, 4, 12, 128, alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Agora a gente já vai falar um pouquinho sobre matriz inversa. Então nós podemos encontrar a inversa de uma matriz 2 por 2 de duas formas. Esse é o processo trazido pelos livros didáticos, multiplicando a matriz inicial por uma outra e igualando o resultado a uma matriz identidade de mesma ordem, ou então esse é o processo proposto no canal do professor Paulo Pereira, dividindo cada elemento da matriz inicial pelo seu determinante, trocando de lugar os elementos da diagonal principal e invertendo os sinais dos elementos da diagonal secundária. Então, sabendo-se que a matriz A tem esses elementos 2, 5, 1, 3 e é inversível, qual das alternativas abaixo é igual à matriz A inversa, né? Elevado a menos 1 é a matriz inversa. Então, primeiro, vamos pegar aqui a matriz 2, 5, 1, 3... e encontrar o determinante dela. Como que a gente encontra o determinante? Diagonal principal, que dá 6, 2 vezes 3, menos diagonal secundária, 1 vezes 5 é 5, menos diagonal secundária. O determinante é 6 menos 5, que é 1. Se o determinante é 1, melhorou, que eu nem preciso dividir isso aqui por 1, porque dividir por 1 não muda nada, não influi nem contribui, não é mesmo? Dividir por 1 continuou igualzinho estava. Qual é o próximo passo? Trocando de lugar os elementos da diagonal principal. Diagonal principal é essa que desce. Então eu troco
de lugar esses elementos aqui, ó. O 2 e o 3 troquei. Passei o 3 para o lugar do 2 e o 2 para o lugar do 3. E a última providência é inverter os sinais dos elementos da diagonal secundária. Secundária é que sobe o 1 e o 5. Eu troco os sinais aqui. Então vou reescrever ela, onde era 1 menos 1, onde era 5 menos 5. Está prontinha a inversa da matriz A. Qual opção que traz isso? A letra D de Deus. Agora vamos à última questão aí envolvendo resolução de problemas. Lá no início do vídeo eu disse que diria para que serve. Então, dentre muitas outras utilidades das matrizes hoje aí com o mercado financeiro globalizado, né, empresas aí que fornecem produtos para o mundo inteiro, elas têm que ter um controle dos estoques e tudo isso pode ser feito utilizando, de certa forma, as matrizes. Mas eu vou pegar uma situação aqui bem simples, onde a gente pode utilizar as matrizes para solucionar um determinado problema, uma determinada situação. Em uma sorveteria são servidos vários tipos diferentes de sorvetes. Dentre eles, um que é composto por uma mistura de açaí e pêssego, sendo que ambos os ingredientes já são comprados pré-prontos, bastando apenas misturar. No sábado foi preparada uma mistura com 4 kg de açaí e 6 kg de pêssego, e o custo do quilograma do sorvete foi de R$ 18,40. No domingo foi preparada uma mistura com 6 kg de açaí e 4 kg de pêssego e o custo do quilograma de sorvete foi de R$ 17,60. Nessas condições, pode-se concluir que os preços do quilo de açaí e do quilo de pêssego são respectivamente quais. Então veja bem, primeiro 4 kg de açaí e 6 kg de pêssego, e aqui que está o pulo do gato. Porque esse preço do quilograma não é o que eu vou colocar aqui. Por quê? Porque, veja bem, 4 quilos de açaí mais 6 quilos de pêssegos dá 10 quilos. Então eu tenho que multiplicar por 10 o preço de 1 quilo, porque a mistura aqui tem 10 quilos. Então 10 vezes 18,40 dá 184. Então aqui tem que ser igualado a 184, porque o preço de 1 quilo é esse. Mas nessa mistura não tem só 1 quilo, tem 10 quilos. Aqui que tem que ficar atento, aqui que é a pegadinha. E no domingo, a mistura foi de 6 quilos de açaí, com 4 quilos de pêssego, e o custo do quilo foi R$ 17,60. O mesmo que eu disse para essa equação vale para essa. Eu não coloco 17,60 porque são 10 quilos a mistura. 6 mais 4, 10. Então 10 vezes 17,60, que dá 176. É só deslocar a vírgula uma casa para a direita, né? Então, aqui agora eu tenho um sisteminha de equações do primeiro grau. Tem várias formas de resolver esse problema. Ou você resolve por isolamento, ou pelo método da adição, ou pelo determinante. Como é que a gente usa a matriz aqui? Você vai caçar o determinante dessa matriz. Você vai tirar os coeficientes e transformar em uma matriz. Matriz é isso, é pegar os coeficientes, né? Agora você vai procurar o determinante dessa matriz. Você vai pegar o determinante, que é diagonal principal, que dá 16, menos diagonal secundária, que dá 36. Com isso, o determinante aqui vai ser menos 20, não é? 16 menos 36. E também vai procurar o dA. O que é o dA? O determinante que vai te dar o valor de A. E aí você vai substituir aqui esse resultado na primeira coluna, que é a coluna do A. Por isso que a gente chama de dA, porque a gente pega os resultados e substitui na coluna do A, que é a primeira. Então aqui fazendo a multiplicação, já vou fazer a continha aqui, ó. 4 vezes 4, 16, elevei 1. 4 vezes 8, 32, e 1, 33, elevei 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Menos diagonal secundária, olha o menos aí de vermelho, para que você não se esqueça nunca, que é a diagonal principal, que desce, menos diagonal secundária, que sobe. 6 vezes 6, 36, elevei 3. 6 vezes 7, 42, e 3, 45, elevei 4. 6 vezes 1, 6, e 4, 10. E 1056. E quem tem 736 e deve 1056, na verdade, paga isso aqui e continua devendo 320. Por quê? Porque se você pegar aqui de 1000, pagar 700,
fica devendo 56. Desses 56, se você pagar 36, fica devendo 20. Então, o DA é menos 320. Agora eu vou caçar o DP, o que vai determinar o valor do quilo de pêssegos, né? DP, que é a 4. Aí você já vai substituir os resultados na coluna do pêssego, que é a última, né? Veja que a primeira ficou intacta. A última coluna aqui que foi substituída pelos valores resultantes. Multiplicando aqui, 4 vezes 6, 24, elevei 2, 4 vezes 7, 28, 2, 30, elevei 3, 4 vezes 1, 4, 3, 7. 6 vezes 4, 24, elevei 2, 6 vezes 8, 48 e 2, 50, elevei 5, 6 vezes 1, 6 e 5, 11. Quem deve 1.104 e paga 704, fica devendo somente 400. E como que a gente acha agora o valor do açaí e do pêssego? Basta você dividir, por exemplo, para achar o A, é DA sobre D. O DA vale 320 negativo, sobre o D que vale 20 negativo. Simplifica e simplifica, menos 32 por menos 2 dá 16. O pêssego, o P é DP sobre D. DP é menos 400 sobre o D que é menos 20. Simplifica e simplifica. Menos 40 dividido por menos 2, 20. Então, os preços do quilo de açaí e do quilo de pêssego são, respectivamente, 16 e 20. Alternativa correta, letra E, de esperança. Esperança que esse vídeo possa te servir para aprender um pouco mais de matemática. Esperança que você se inscreva no canal Matemática Simples e Prática para a gente ir compartilhando conhecimento. Quero mandar um abraço ao Lourinho Silva, que está sempre curtindo meus vídeos, comentando, me dando aquele apoio, e também a Mirlene Vieira. A vocês, meu muito obrigado, meus votos de sucesso em seus estudos e em suas vidas. E vou terminar esse vídeo deixando aí de fundo para você a pintura da entrada da nossa escola, da Escola Antônio Fernandes, que por sinal é uma pintura magnífica feita por um artista aqui da terra, o Paulo, músico, pintor de primeira qualidade, foi nosso aluno, e é um cara que tem uma capacidade artística fora do comum. Espero que você goste também dessa obra de arte, ok? Ela que abrilhanta a entrada da nossa escola. Só sonhos não realizam sonhos, é preciso você se dedicar, com fé buscar o conhecimento, e com certeza vencerá.